Agora sim, agora sim. Estão me ouvindo, gente? Todo mundo tá me ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo? Olá, olá! Vamos lá, que é uma das primeiras lives, né, que eu faço, então, com certeza vou pagar mico por aqui, né? Ó, Valmir Dina tá dizendo, sou de Guarulhos, São Paulo. Ê, São Paulo, eu também sou de São Paulo, capital. Vamos lá, a Cleide, deixa eu ver aqui, deixa eu ver os comentários. Ah, a Cleide é de São Vicente, legal. É, olha, não sei onde. Ah, tá. Agora me escutam? Agora vocês me escutam? Olha, a nossa live tá bilíngue, gente. Que chique! Chique no último. Sem som, agora sim. Sem som, sim, sim. Perfeito, perfeito. Feli. Ah, tá com eco? Vamos lá, minha gente, vamos entrando, vamos conversar. Maire Gonçalves, Rio de Janeiro, bem-vinda! Gente, é muito gostoso estar aqui com vocês. Eu tenho, né, um vídeo aqui no YouTube falando que no ano passado, infelizmente, eu perdi a minha mamãe, né? E aí eu queria muito que a gente se aproximasse mais, fazendo lives, mas realmente eu não tive condições. Mas agora eu quero começar a fazer lives para a gente ficar mais próximos, né? E aí, então, quem está chegando no Instagram, eu tô falando que eu tô no YouTube, é só entrar no link da bio, tá? Deixa eu descer aqui o meu companheirinho fiel. Ele quer descer. Vamos lá. Me contem uma coisa. A gente tava. Faz mais ou menos um mês e meio, né? Houve aí uma polêmica de muita gente que ficou, de certa forma, um pouco chateada, né, com um broche que a Prada lançou, né? E eu vi muitos vídeos falando disso, né? E aí eu queria saber a opinião de vocês, o que, que vocês acham, né, dos preços da Prada, né? Porque, se eu não estou enganada, o preço do broche eles lançaram por US$ 750. E não era um broche que era de ouro, nem nada, né? E aí me contem aí nos comentários. Luciene, bem-vinda! Timóteo, querido! Muito bem. E aí eu queria saber de vocês, né? O que vocês acham? E deixa eu ver aqui que eu não enxergo muito bem. Feliridruejo Álvarez. É isso? Não sei. Se tiver, quem tiver online, fala aqui comigo, né? Que é super importante para a gente aprender, né? Algumas coisas. Na verdade, eu quero muito a opinião de vocês, porque eu tenho uma opinião formada com relação aos preços, né? Da Prada, da Louis Vuitton. E aí eu queria saber de vocês, o que, que vocês têm achado disso, né? Esses valores que a gente acha assim exorbitantes, na verdade, né? E a outra coisa é que eu comecei o canal aqui há 3 anos, né? E essa é uma história bem interessante, né? Que se vocês quiserem eu conto a história, mas o objetivo dessa live não é esse. Na verdade, a gente se aproximar mais, a gente se conhecer mais. Eu quero conhecer muito a opinião de vocês, né? E aí, então, a minha maneira de começar o crochê foi por amigurumis. Então, eu criei aqui o canal. E aí, eu comecei ensinando a fazer amigurumis, ensinando a fazer vários outros tipos de peça, né? Suplás, enfim. Eu só não me aventurei nos tapetes. E aí foi caminhando, até que. E sempre testando. E aí até que eu fiz.
um colar. Na verdade, eu fiz primeiro um medalhão e ele foi super bem aceito. Todo mundo que assistiu gostou e tal. E aí, então, eu embarquei nesse mundo das joias, né? Aí eu comecei a criar joias aqui para Linde Doué. E aí, como eu sempre falo nos vídeos, né? A Linde Doué é a minha marca. E o nome dela, ele vem do nome Lindo de Doué, né? E aí eu me inspirei em Linde Doué. É uma forma da gente categorizar o nome, né? E aí, então, eu já desde o início, eu decidi registrar, né? Então, a Linde Doué é uma marca registrada no INPI, né? Porque eu quis proteger realmente as minhas criações. Apesar de eu estar aqui no YouTube ensinando para vocês, vocês podem fazer, vender, né? Só que tem gente que se passa pela gente, né? No Instagram, por exemplo, eu descobri várias páginas que tinham o nome de Crochê Sem Mistério, vendendo cursos, e eu fiquei assim, fiquei preocupada, né? Porque eu falei, eu não estou vendendo cursos, no fim vendem cursos aí com o nome do Crochê Sem Mistério, e se o curso for ruim, a culpa vai ser minha. Então aí eu comecei a dizer para vocês que a Linde Doué é uma marca registrada e um dos produtos da Linde Doué é o canal Crochê Sem Mistério. E também lá no YouTube, né? E deixa eu ver aqui, eu não estou conseguindo ver os comentários aqui. Não tem tido comentários. Escrevam aí para mim qual é a opinião de vocês quanto aos preços, né, da Prada com relação a esse broche de $750. Vocês acham que é negativo? Ou vocês acham que é positivo? Da raiva da gente ver que de repente, muita gente falou, né? Ah, eu tô camelando aqui, eu tô ralando para vender o meu crochê baratinho e vem a Prada e lança um broche que tem 12 pontos baixos por $750, né? E aí eu queria saber a opinião de vocês para eu poder explanar sobre ela um pouquinho, para ver se a gente tem uma flexibilidade de ideias, né? Eu sou uma pessoa assim que eu gosto de olhar sempre o lado bom das coisas, né? Jane, bem-vinda, ó. Boa tarde. Vila Velha, Espírito Santo. Muito bom. Então, e aí então, com relação a esses valores, né, de ser positivo ou negativo, eu gosto mais de ver a coisa de forma positiva, né? Então, como que eu vejo essa coisa dos preços da Prada serem exorbitantes para as peças de crochê, né? Porque eles cobram 6.000 reais por um bucket head, que é aquele chapeuzinho, né? Enfim. E eu, sinceramente, eu acho isso muito positivo. Eu acho muito positivo. Porque, assim, não vejo como, eu tô aqui ralando e eu não consigo vender meu crochê e tal, e vem a Prada com esse preço. Não. É graças à Prada, a Louis Vuitton, que o crochê voltou para moda, gente. Né? Boa tarde, Maria de Lourdes. Guapimirim, Rio de Janeiro. Morei 3 anos no Rio, hein, gente? Então, eu acho que assim, eu acho que é positivo, sim, porque o crochê ele voltou a estar em alta e eu acredito muito que graças a essas grandes grifes que tem trazido o crochê de volta, né? E aí dando oportunidade para muita gente. E aí qual é o meu objetivo aqui no canal do YouTube, né? É de verdade trazer principalmente peças que vocês conseguem fazer para quem quer ter uma renda extra, para quem está cansado do trabalho, quer sair disso, quer ter o crochê como uma renda principal, né? Então, eu acho que é super importante e a gente deve, na minha opinião, a minha humilde opinião, agradecer a essas grifes que estão trazendo o crochê de volta, né? E aí agora aqui, aproveitando,
quero contar para vocês que tem agora a comunidade que é no próprio canal do YouTube, tá? Então, eu fiz um pequeno vídeo, ele tá no início do vídeo que vai subir amanhã, inclusive, de um colar maravilhoso que tá aqui atrás. A comunidade é assim, você entra no canal do YouTube, aí tem o nome do canal, embaixo tem o clique no sininho, ou inscreva-se, do lado tem seja membro e do lado tem 3 bonequinhos escrito comunidade. Isso no canal do YouTube. Não é o WhatsApp, não é aquele outro Telegram, não é. É no YouTube. Aí você clica lá e você vai entrar na comunidade. Inclusive, hoje eu fiquei muito feliz porque uma das seguidoras, né, postou lá a peça que eu fiz, que é o colar, o bracelete, os brincos da Lindy Doué, né, que é o vídeo que explodiu o canal, que foi bem legal, tá bem bonito, né? E ela fez, e ela colocou lá, Jessie, eu fiz e eu nunca tinha pegado numa agulha, não tá perfeito, mas eu consegui fazer. Gente, isso é maravilhoso, maravilhoso. Eu preciso ir lá, inclusive, para comentar o que ela postou. Então, vocês podem criar as peças, copiar as peças, seguir o passo a passo aqui do Crochê Sem Mistério e postar lá, né? Independente, podem colocar as peças de vocês e também para a gente trocar ideias. Isso é muito legal, porque daí também a gente divulga, tem a oportunidade de divulgar as peças, né? Então já tem 2 posts de seguidoras lá, eu estou muito feliz. Então, quem está me seguindo no YouTube, vai lá na comunidade, é só entrar no canal e ir lá nos 3 bonequinhos, tá? E quem está no Instagram, o link da live que eu estou passando aqui mais para o YouTube, tá lá na minha bio, já se inscreve lá, já vai lá na comunidade, já vem participar aqui da live, porque agora eu quero saber de vocês qual a peça que a gente vai fazer, né? Eu pensei em fazer uma peça simples, para que todos possamos fazer, e aí vocês me dizem se sim ou se não, né? Ou a gente vai fazer uma votação. A primeira peça é fazer sabe esses cordões para celular? Cordão simples para colocar no celular, que eu vi que está em alta. E a outra peça é fazer um bracelete, né? Um bracelete como o do vídeo da Lindy Doué, que teve tanto sucesso, né? E tem gente que ainda não assistiu esse vídeo. Então, põe aqui nos comentários para mim, qual dos dois? Um cordão para celular, eu já estou pronta, ó. Um cordão para celular ou um bracelete? Qual dos dois? Vamos lá. A minha lupa. Gente, eu estou sendo auxiliada aqui, obviamente, né, pelo meu querido Diego. Ele está aqui do meu ladinho, porque sem ele eu não sou ninguém aqui dentro da tecnologia, né? Ele me ajuda muito, muito, muito. E ele é meu sócio na Lindy Doué, né? Então a gente trabalha muito como mãe e filho. Ele é um filho para mim, tá? Olha aí, já temos uma votação aqui, ó. A Maria de Lourdes diz que o cordão para celular. Muito legal. Cordão para celular. Eu vou contar até 10. Se não tiver mais nenhum comentário, a gente vai fazer o cordão. Tá bom? E é isso, gente. Aí eu queria muito a opinião de vocês, né? Deixem aqui nos comentários o que vocês acham, né? Da questão dos preços que são colocados pelas grandes grifes, né? Inclusive, tem uma bolsa que é super simples, da Prada, e custa 12 mil reais, né? Eu queria, ó, segundo voto pro cordão de celular. Eu queria muito poder cobrar 12 mil reais as minhas peças, né? Mas aí como é que a gente faz? A gente começa pequeno, né? Então, eu criei a planilha para que ela me ajude a criar preços, né? A calcular os preços, os valores das minhas peças de maneira justa, né?
Inclusive teve no próprio vídeo do colar da Lindy Doué, colar Lindy Doué, muita gente criticou o preço, né? E, na verdade, ele é um preço justo. Muita gente pensou que eu não tinha colocado a mão de obra. E a mão de obra ela vai colocada realmente no valor de custo da peça, não no valor final. Ela entra como custo, porque é o meu trabalho. Então, na verdade, se eu faço a peça, eu ganho pela hora trabalhada. E se eu trabalho sozinha, eu ganho também mais os 30%, que são a comissão, né, de venda, enfim. Então, a planilha, ela calcula o preço justo das nossas, né? Então, é bem legal essa planilha, eu criei. E aí tem tanta gente que gostou, muita gente me pergunta e tal. E aí, então, eu coloquei ela lá na Hotmart, né? Com preço, nossa, gente, quanto que tá? 49? R$ 47, uma ferramenta maravilhosa daquela, né? Então, tudo que eu trago aqui para vocês, na verdade, é assim, no fundo, tudo que eu quero é que vocês cresçam no crochê, né? Se querem, para qualquer objetivo, seja para venda, seja para ter uma renda extra, para ter uma renda principal, seja também para se entreter, né? Então, é importante. Eu, por exemplo, o meu hobby é fazer crochê, né? Então, se eu não estou com os meus filhos e tal, eu estou fazendo crochê. É uma bela companhia, além dos meus pets, claro. Muito bem, olha, temos 2 votos para o cordão de celular, então a gente vai começar agora, né? Então, eu vou mudar aqui de tela. Deixa eu ver aqui onde é que eu estou. E aí. Ops. Muito bem. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um cordão que seja simples e bonito, né? Então, o que a gente primeiro vai fazer? A gente vai pegar, acho que a fita métrica, se não tiver fita métrica, pode ser com o próprio barbante. Mas eu vou pegar aqui a fita métrica, vou abrir e vou medir aqui o meu pescoço, né? Então, digamos que eu quero, vamos fazer uma amostrinha, eu vou fazer um pequeno, né? Mas você pode fazer ele maior, né? E normalmente eles são mais compridos. Mas eu vou fazer aqui, deixa eu ver quanto que deu aqui. Deu 60 centímetros, mas eu vou fazer maior, vou fazer 70, tá? 70 centímetros. Então, a gente vai começar fazendo correntinhas. Gente, vocês conseguem me mandar aqui para eu ter mais base? Se vocês já fazem crochê, se vocês já sabem os pontos básicos, né? Para que todo mundo consiga fazer aqui o cordão, tá? Aí eu vou ficar aqui de olho nos comentários, né? Então, comente aí comigo, deixa eu me ajeitar aqui, para eu ficar mais por dentro. Deixa eu tirar isso daqui, para a câmera não desfocar. Aí. Aí. Perfeito. Ó, já sei os pontos básicos, já faço crochê. Maravilha, maravilha. Então, acho que a gente pode ir um pouquinho já caminhando de boa, né? Então, vamos fazer aqui correntinhas, né? Então, fiz aqui, olha, o ezinho, entro por baixo, pego uma laçada, volto e fecho. Aqui eu tenho um nó corrediço. Eu vou aproximar mais a câmera. Aí, fica melhor, né? Dá para enxergar melhor, né? Maravilha. Então, aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer, eu vou fazer 60 eu falei, né? 70 centímetros de correntinha. Então, a gente vai fazendo aqui as correntinhas até alcançar um tamanho. E conta aí, vocês estão fazendo comigo? Se tiver muito rápido, me avisem. E a gente vai fazendo, né? E aí, enquanto eu estou fazendo aqui as correntinhas,
eu vou contar para vocês como eu comecei no crochê. É, é muito lindo, eu diria assim, né? Então, vou contar uma coisa assim que eu nunca conto, nunca falo sobre isso. Eu sou professora de espanhol, né? Eu sou chilena, moro no Brasil há muitos anos e eu sou formada em letras, português e espanhol e também sou terapeuta comportamental. Só que daí eu acredito, não posso afirmar, mas coincidentemente, depois que o chat GPT surgiu, o número de alunos meus diminuiu muito, porque eu dou aula pela internet, eu dou aula para executivos, né? E aí o número de alunos foi caindo, caindo, caindo. E aí um dia eu estava preocupada, claro. Daí um dia eu tava lavando o pátio aqui de casa e eu estava conversando com Deus. E aí eu falei, Deus, me mostra uma maneira de eu poder seguir a minha missão, que é ensinar as pessoas. O que eu posso ensinar que não seja espanhol, né? O que eu posso fazer que não seja a terapia comportamental, né? E aí eu conversei com Deus e tal. Beleza. Quando foi na semana seguinte, uma das minhas alunas e também clientes, né, ela falou para mim, Jessie, eu tô fazendo um amigurumi para desestressar do trabalho. Falei para ela, um quê? Ela falou um amigurumi. Eu não faço ideia do que seja. Ela falou, são bonequinhos de crochê. Nossa, aí ela me mostrou, fiquei apaixonada. Falei, que lindo! E ela estava fazendo, eu acho que o mestre Yoda, alguma coisa assim. Ela falou, estou fazendo para desestressar, é uma maneira que eu tenho de não ter estresse. E aí eu achei muito interessante, né? Porque até então o que eu conhecia do crochê eram é, os, os, os panos, né? Os panos não, os suplás de enfeite, que o pessoal chama de paninho de mesa. Tapetes, jogo de banheiro. Aí eu falei, meu Deus, como será que faz isso, né? Aí daí passou, e uma semana depois, a minha neta veio falar comigo. E eu tenho, olha, é a minha única neta. Eu tenho fascinação, obviamente, por ela. Ainda não cheguei. Tenho fascinação por ela. E aí ela falou pra mim, vovó, você sabe fazer crochê? Eu falei, não sei, meu amor, eu sei fazer tricô. Ai, ela falou, eu ia aprender a fazer crochê porque tá em alta, tá muito em alta, né? As meninas estão usando tops de crochê, tem bolsa de crochê. Eu falei, sério? Ela falou, é sério. Eu falei, não seja por isso, eu vou tentar aprender. E aí então foi quando eu entrei no YouTube e vi o mundo gigantesco do crochê. Aí eu comprei agulha, comprei barbante na época, né? E aí eu comecei a tentar aprender. Aí eu segui alguns canais, né? E segui muitos canais em espanhol. Como eu sou chilena, né? Você sabe que essa coisa, né, da natividade, ela fica com a gente para sempre, né? Eu sempre digo que quando a gente é nativo de um país e está em outro, quando a gente conta no nosso idioma nativo é porque o nosso país de origem não saiu do coração. E aí, assim, tudo que eu faço em espanhol, né? E aí, então, eu entrei em alguns canais maravilhosos, maravilhosos, e aí eu comecei a aprender. Só que eu tinha uma grande dificuldade, porque eu não conseguia enxergar onde colocava a agulha, né, no ponto, o que pegava. Eu tive muita dificuldade. E aí então eu comprei um curso, depois outro curso, e me ajudaram um pouco, mas a minha frustração era que eles não ensinavam a fazer o crochê.
né? Ensinavam as peças de crochê. É a mesma coisa que eu faço hoje com vocês, né? Que no YouTube a gente ensina a fazer as peças. E aí, então, eu queria fazer peças, eu queria criar, porque eu sempre me achei muito criativa. E aí, então, não achei nada. E aí eu falei, peraí, eu faço tricô há tantos anos, né? Será que o fundamento é o mesmo? E aí, então, eu comecei a aplicar no crochê coisas que eu fazia no tricô. Começou a dar certo. E aí, então, eu falei, gente, descobri a América. Descobri a América. Ó, cheguei aqui no 70, tá? 70 centímetros. E aí, então, foi quando eu comecei. Gente, não parei mais. Não parei mais. E aí, então, eu comecei a criar. A partir justamente do fundamento, né? Do fundamento do tricô. Aí eu fui colocando, fui mexendo, foi dando certo. E aí, então, o que aconteceu? O Diego, ele é meu sócio há muitos anos, né? Ó, aqui, vamos dar uma paradinha aqui na conversa. Aqui a gente vai fazer pontos baixos, tá? Então, vou pegar aqui, olha, a segunda correntinha e a gente vai fazer ponto baixo. Em toda a extensão aqui das correntinhas que a gente fez. Entro aqui e vou fazendo ponto baixo, tá? Muito bem. Aí, então, o Diego, ele sempre foi meu sócio, né? Então, a gente tinha uma escola de espanhol. E aí, como a demanda diminuiu muito e tal, aí eu falei para ele, e ele é maravilhoso, né? Porque tudo que eu falo, ele topa. Ele fala, eu tô contigo. E aí, então, eu falei para ele, falei, meu amor, olha, e o crochê e tal, o que você acha da gente criar um canal no YouTube? Vamos ver como funciona e tal. E foi assim que nasceu a Linde Duê, né? E, e aí, então, com o tempo depois, como eu estava querendo ensinar realmente o crochê, daí a gente decidiu mudar o nome do canal para Crochê Sem Mistério, né? Ó, tá ficando assim o meu. Deixa eu ver um pouquinho dos comentários. Tá. Jane, tá conseguindo acompanhar aqui os pontos? Tá todo mundo conseguindo acompanhar? Lourdes de Maceió, que coisa linda! Gente, maravilhoso, maravilhoso. Ó, tá ficando assim. Estamos indo bem? Coloca aqui para mim nos comentários se eu tô falando muito e não tô trabalhando muito, né? Falando muito e trabalhando pouco. Me conta aí, o que vocês estão achando? Então, e foi assim que nasceu o canal, né? E aí a gente começou a trabalhar em cima disso, tal. Claro que eu continuo dando aulas de espanhol, porque eu amo, né? E eu tenho alunos. Essa minha aluna mesmo, a Ana, que foi a primeira que me apresentou, né? Crochê de forma diferente. Ela tá comigo desde 2019. Imagina, 7 anos já que a gente tá conseguindo. Ai, maravilha, tudo certo. Ai, que delícia, a conversa tá boa. Maravilha. Então, bora continuar com o nosso bate-papo aqui. Pra gente fazer. E foi assim, né? Então, aí a gente começou, né? E eu continuo dando aula até hoje, não tenho muitos alunos, e a Crochê Sem Mistério, a Linde Duê, ela realmente tem feito a segunda parte, né, da minha renda. Aí a gente cresceu bastante, e depois de algum tempo, o canal começou a crescer, e aí o pessoal começou a pedir para eu criar cursos, né? E aí foi quando eu criei o curso. Ó, eu pulei uma correntinha aqui.
O bom do crochê é isso, né? A gente pode desmanchar. Vamos lá. E aí, então, eu criei o primeiro curso, né? Que é o Crochê Sem Mistério, curso completo. Aí... Hã? Tem uma pergunta, vamos ver. Amo suas aulas. Ai, que linda, obrigada, meu amor. Qual tipo de linha que você está usando e qual outro podemos usar? Claro, eu não falei, né, irmã? Gente, perdão. Ó, eu tô usando aqui a amigurumi. A amigurumi, eu peguei aqui, a amigurumi normal, é de 2 milímetros. Mas aqui a gente pode usar qualquer fio que seja mais nobre, né? Então, aqui, por exemplo, a gente pode usar o fio Encanto, fica maravilhoso. O fio Encanto, pode usar, deixa eu ver qual mais. O rabo de rato também fica lindo. E pega pra mim esse prateadinho, o outro, o rolinho. Esse que tá atrás do seu PC. Esse. Ó, a gente vem despreparada pra live, dá nisso, né? Ó, esse aqui é o fio Encanto, né? Ele é o viscose, 100%. Esse aqui é o normal. É o que tem 2 milímetros de espessura, tá? Aí tem esse aqui que é o fio rabo de rato também, que ele é maravilhoso. A gente pode usar esse também, né? E um amigurumi. São os 3 que eu mais uso. E agulha número 3, né? E aí quando a gente tá... eu também amo. A minha preferida é a Encanto. É a Encanto. Deixa eu ver, a Cleide. Cleide, a minha preferida também é a Encanto. Então, eu sempre falo, né? Você quer começar no crochê? Você pode começar com fios de algodão, que eles são mais fáceis de trabalhar, e pode praticar com barbante número 6. E aí a gente vai mudando, né? Então, esse aqui a gente está fazendo, eu estou usando aqui o fio amigurumi, tá? Vocês usando qualquer um que seja um fio mais nobre, ele vai ficar lindo também. Tudo bem? Ajudou? Ó, uso Encanto, adoro Encanto. Eu também. É um encanto, né, gente? Muito bem. Vamos continuar aqui, pra gente não demorar tanto assim, né? Então, aí, bom, como eu estava falando, né? Eu ainda dou aula, né? Tenho os meus alunos que estão há bastante tempo comigo e tal, mas criei os cursos e comecei criando o primeiro, né, que era o curso básico, e aí depois criei o curso completo, né, de crochê. Aí nesse curso completo, eu coloquei todos os conhecimentos que eu descobri do crochê, como o crochê se movimenta, como que a gente dá forma, né, para as peças e tal. E assim foi. Aí o canal continuou crescendo e a gente, né, trabalhando, porque o Diego ele faz toda a parte técnica, né? Eu me aproveito dele porque ele é engenheiro da computação. Então, aí tudo que eu preciso de tecnologia é com ele. E aí tudo que é com vocês é comigo. E aí então a gente foi trabalhando, né, e foi crescendo, tal. E aí depois me pediram o curso de bolsas, né, que são essas bolsas que estão aqui atrás. E daqui a pouquinho eu mostro para vocês, se vocês quiserem. E aí então fui criando, só que daí eu tive, né, infelizmente, a minha mãe ficou doente, aí eu dei uma parada no canal. E foi quando eu comecei a fazer mudanças, né? Comecei a fazer mudanças, comecei a fazer peças menores, e mais também para a área do vestuário e tal. E assim foi indo, até que eu fiz o primeiro colar. E aí foi quando vocês gostaram muito, vieram muitos seguidores e começaram a comentar. E aí, nossa, gente, vocês não têm ideia da motivação que a gente tem
quando a gente recebe os comentários. Eu fico aqui, né, criando as peças e tal, e eu tô sempre com o YouTube aberto para ver, né, quem comentou e responder. Às vezes eu demoro um pouquinho, né, mas nunca mais de um dia, porque eu amo. Realmente eu amo. É uma coisa assim que me alimenta muito, muito. Agora me contem vocês, eu já falei muito. Há quanto tempo vocês fazem crochê? Se vocês vendem o crochê, ou se vocês fazem para vocês, né? Se querem começar a aprender, me contem. Agora eu quero saber de vocês. Já falei muito de enquanto a gente vai criando aqui a nossa peça. Tá indo tudo bem? Tá tranquilo? Tá tranquilo, né? É só ponto baixo aqui, né? E aí eu faço tudo devagar. É muito engraçado, né? Porque quando eu dou aula de espanhol, os alunos que estão iniciando, eles pensam que eu falo devagar para que eles possam entender. Mas na verdade não. Eu gosto de fazer tudo de maneira mais lenta, né? Inclusive, até surge mais um tema aqui. Eu gosto de fazer tudo mais lento. Então, a minha fala, ela não é lenta, né? E aí, o segredo da abertura dos vídeos é que a gente, obviamente, acelera a minha voz para ficar mais empolgante, né? Mas aí, então, eu falo devagar, né? Eu gosto de fazer as minhas coisas devagar. Dúvida. A Mairi está dizendo aqui. Dúvida. Você pega só o fio de cima ou o de trás junto? Aqui você quer dizer que da correntinha, olha, normalmente eu pego aqui essa partezinha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui minha agulha e mostrar. Tem aqui. A correntinha, ela tem, ó. Ela tem duas alcinhas aqui na frente e atrás ela tem uma, certo? Eu acho que eu entendi a pergunta. E aí, onde eu introduzo? Quando eu começo assim com correntinhas, eu gosto de pegar as duas. Então, a de trás e a da frente. E aí fica só a de baixo aqui embaixo e são duas em cima. Aqui. Respondi sua pergunta, Maire? Era essa a dúvida? Me conta. A Cleide fala, aprendi o crochê na escola, na aula de artes no ginásio. Gente, eu aprendi a fazer... Ai, que delícia, obrigada. Eu aprendi a fazer tricô também na escola, né? Na minha época, a gente aprendia a fazer tricô no colégio, né? Eu estudei, eu fiz o colégio eu fiz no Chile, né? Ó, gente, um cafezinho, que delícia. Respondi? Ai, maravilha, maravilha. Perfeito. Apenas biquinho em pano de prato, a Jane diz, né? Mas quero aprender a fazer bolsas, acho lindas. Gente, as bolsas, elas são, vou dizer para você, eu vendo bastantes bolsas aqui no ateliê, né? Muita gente encomenda, gostam muito, e eu gosto muito de sair para passear. E eu saio com as bolsas que eu crio como modelo, né? Para poder oferecer, né, para as clientes e tal. E tem gente que fica maravilhada, maravilhada. Deixa eu pegar uma das bolsas que mais faz sucesso aqui. Ó, caiu tudo lá atrás, mas não tem problema. Enquanto vocês fazem aí, deixa eu virar aqui a câmera, ó.
Olha que espetáculo essas bolsas. Aqui, aí. Eu, quando saio com elas, tem gente que fala pra mim, que linda essas bolsas, né? Onde você compra? Eu falo, eu faço. Mas como que você faz? Não, são de crochê. Olha só. Tem muita gente que nem imagina que isso é crochê, gente. É maravilhoso. Deixa eu colocar minhas bolsas aqui. Vocês gostam de bolsas, né? Eu amo bolsas. Deixa eu ver aqui, ó. Sim, esta dúvida você respondeu. Graças. Ah, que linda! Graças. Um gusto, minha linda, um gusto. Sim, tricô e bordado também. Verdade, a gente aprendia. Eu no Chile aprendi até a cozinhar no colégio. A gente, na minha época, né? Eu tenho 58 anos. Na minha época, a gente aprendia lá no Chile, né? No primeiro ano, a gente aprendia tricô, no segundo, costura, no terceiro, cozinha e no quarto, educação infantil. A gente era preparada para ser dona de casa, mãe, né? Então, hoje a gente está usufruindo desses ensinamentos, minha gente. Olha só, a Mônica, seja bem-vinda. Ainda não tinha falado com você. O crochê para mim é terapêutico. Peguei como quem não quer nada, fazendo chinelo, sapatinhos para dormir, para amigas. Acredito que recebi minha primeira encomenda esses dias. Estou muito feliz. Fantástico, isso mesmo, gente. Olha, a gente começa a pegar encomendas sem querer. Sem querer. É isso que é incrível, né? Porque as pessoas, elas acabam se encantando pelas peças, né? O crochê, ele hoje não é só decoração de casa, né? Inclusive, eu fiz um painel de folhas de crochê maravilhoso. Qualquer hora eu mostro para vocês nos vídeos. A Mônica fala, aprendi com uma vizinha que era menina. Ai, que linda! Ó, o Cookie tá por aqui também. O Cookie é o meu cachorrinho. Vamos lá. Eu vou fazendo aqui. Gente, nem sei que horas são. A gente já tá com quase 1 hora de live. Ó, olha só. Olha, meu ajudante maravilhoso. Deixa eu colocar aqui no inteiro. Olha só o que eu fiz pra minha casa. Me fala se isso não fica maravilhoso. E todo mundo fala, nossa, isso é crochê? Obrigada, meu amor. Isso é crochê? É crochê. Olha, a gente consegue fazer até, não sei, acho que roupa de astronauta. Para eles irem para a lua, a gente vai de crochê. Vamos ver. Eu tô fazendo cortinas para mim. Maravilhoso, maravilhoso. A casa fica tão linda, né, gente? Com enfeites que a gente faz. Amei essas bolsas, parabéns. Obrigada, Jane. Concordo plenamente, a gente pega encomenda sem querer. Foi o que aconteceu comigo. Fátima, é isso aí, gente. É isso mesmo, né? Lindo. Boa tarde. Leda, boa tarde. Feira de Santana, Bahia. Eu morei 2 anos em Salvador. Oh, que maravilha, viu, Leda? Fomos vizinhas em algum momento. Mas eu era muito menina. Josélia. Josélia. Boa tarde. Também faço crochê. Aprendi quando criança, brincando de boneca com minhas irmãs. Agora mesmo estou vendo a live e tecendo uma palavra para. Peraí, deixa eu ver. Vendo a live e. Para vestido infantil. Você está tecendo uma peça para vestido infantil. Entendi isso. Ai, que maravilhoso, né? Muito maravilhoso. Então, é isso, gente. E quando eu falo assim, eu morei no Rio, eu morei em Salvador. Realmente, eu morei no Rio, morei em Salvador, morei em Santa Catarina.
porque o meu querido pai, o meu amado pai, ele era engenheiro, né? E ele foi um dos engenheiros que fez os projetos da usina de Angra dos Reis, no Rio, a usina de Camaçari, em Salvador, né, na Bahia. E depois ele se aposentou, foram morar, né, em Itajaí, em Santa Catarina, e eu morei durante um ano lá, quando eu fui para cuidar dele, né? Então, mas a minha maior parte aqui no Brasil é em São Paulo. Gente, olha, se eu continuar fazendo aqui até o final do meu cordão, a gente vai ficar muito tempo aqui, né? Então, o que que eu vou fazer? Deixa eu tomar aqui mais um golinho do meu café. Hum, divino. Ó, a gente vai fazer o seguinte. Vamos fingir que aqui eu cheguei no último ponto dos meus 70 centímetros, né? Então, a gente vai virar o nosso trabalho. E aqui eu gosto de começar sem fazer correntinha. Eu sempre gosto de começar aqui, olha, no primeiro pontinho. Aqui. Diretamente no primeiro ponto. Finge que esse aqui é o primeiro ponto. Diretamente. Por quê? Porque quando a gente volta, eu vou mostrar para vocês, quando a gente volta, fica muito mais fácil da gente enxergar o ponto final da carreira, né? E a outra coisa é que o nosso trabalho, ele fica retinho. Fica retinho, não fica torto, e aí você nunca mais faz peças tortas. Ó, vou fingir que eu cheguei aqui no final, virei, né? Olha só aqui. Quando eu chegar no final do trabalho, olha aqui como ele fica aparente. Você vira ele assim, olha, o ponto tá aqui, na nossa cara. Olha que legal. Hã? E a gente não precisa ficar pensando, será que eu pulei o ponto? Será que eu não pulei o ponto? Então, quando a gente começa diretamente fazendo ponto baixo, ou seja, ele ponto alto, a gente fica com mais possibilidades de enxergar o ponto final e também fazer o nosso trabalho retinho. Ó, cheguei aqui, entro nele com facilidade e viro o meu trabalho. Olha como ele fica retinho. E ele fica com esse detalhe aqui, ele fica com esses domínios. Que legal, né? Então, ó, a gente vai fazer o seguinte. Então, fingindo aqui que eu cheguei aqui no final, né? Agora a gente vai virar e vai fazer mais uma carreira, tá? Vamos fingir aqui que eu cheguei no final dos 70 centímetros. Então, o que eu vou falando, paro de fazer, né? E aí o tempo vai passando, vou ficar 2 horas aqui com vocês. Ficaria 5, 10. Eu amo. Simplesmente amo estar aqui com vocês. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tararã, tararã. A Mairi, ela diz assim, eu aprendi um pouquinho de tricô no colégio interno. Tinha 7 anos. Minha avó fazia toalhinhas de tecido de crochê. Ficava vendo ela fazer. Gente, essas são memórias que, olha, impagáveis, né? Fala a verdade. Eu tô toda hora vindo mais pra cá. Então, são memórias que a gente guarda eternamente, né? E eu não me lembro de ter visto nenhuma das minhas avós fazerem crochê. E a minha mãe, ela fazia, mas ela fazia muito pouquinho. A gente era mais companheira de tricô na época, né? Que ela ainda fazia. Mas a minha irmã mais nova, a Paula, a minha irmãzinha amada, ela faz cada peça de crochê. E eu olhava e ela fazia uns jogos de banheiro, né? Fazia tapetes, coisa mais linda. E para mim o crochê sempre foi isso, né? Eram peças de casa, né? E hoje a Paula me dá assim um super apoio. Ela também faz as peças de crochê da linha de Douai. Então é lindo, né? Uma coisa só, a única coisa que me deixa
não triste, mas como é que eu posso falar? Nostálgica, né? É que ela morava com a minha mãe, né? Porque depois que a minha mãe ficou viúva, né? Depois que meu pai partiu, a minha mãe pediu para ela ir morar com ela. E aí a minha irmã, né, casada, um filhinho, foi morar com a minha mãe. E ela dava toda assistência para ela. Então, hoje a minha irmã mora lá em Itajaí, então a gente se vê menos, mas a gente se fala por vídeo todos os dias. Ela tem um filhinho de 7 anos, ele me liga todo dia de manhã, é uma delícia, né? Então, maravilhoso a gente ter família, né? E essas lembranças, né? Que a gente leva. Eu me lembro de quando a gente era mais jovem, né? A minha irmã fazendo, né? Muitas peças ela sempre vendia. As peças de crochê dela e tal. E interessante, né? Porque como eu fazia crochê, tricô, não me interessava pelo crochê, né? Não me interessava, sempre achei lindo, mas não tinha muito interesse no crochê. E agora, crochê é minha vida, gente. Vamos ver aqui, um comentário. Que bacana, né? A Rosélia diz que bacana. A Fátima diz, que ideia genial de fazer ponto no primeiro ponto. Top, top, né, Fátima? Isso é muito legal. São, assim, experiências, são coisas que eu vou pensando, se eu fizer isso aqui, o que acontece? Se eu fizer aquilo lá, o que acontece? E aí, então, eu fui descobrindo, não sei se já existia, mas eu fui descobrindo realmente o crochê de forma autodidata, né? Eu fui colocando aqui o meu jeitinho no crochê, foi dando certo e hoje eu tô aqui, né? Junto com vocês e eu diria que não para dar aula, né? Não para dar aula, senão que para que a gente possa trocar conhecimentos, né? A gente fazer as nossas peças e um comenta e outro comenta. E é muito interessante porque a gente chega a, um, a algumas coisas, né? Alguns comentários que eu recebo e tem alguns comentários do tipo, por exemplo, quanto tempo eu levo para fazer uma peça, né? Como é que eu posso fazer o crochê mais rápido? Olha, como eu estava falando para vocês, eu falo devagar, eu gosto de comer devagar, né? Eu sou a última a terminar quando a gente come juntos, né? Sempre foi assim. Eu gosto de fazer as coisas devagar. Em primeiro lugar, porque aí vem assim uma coisa que é muito minha da vida. Eu gosto muito de desfrutar os meus momentos presentes. Claro que eu tenho visão futura, como todos nós, né? Assim como o vídeo que eu coloquei lá no Borogodó, né? A gente tem que ter uma visão futura, a gente tem que ter lembranças do passado, né? Mas eu gosto muito de desfrutar os meus momentos presentes. Então, se eu estou aqui com vocês, eu acabo perdendo a hora, né? Porque tá tão gostoso conversar e tal, eu acabo perdendo a hora. Eu desfruto. Não fico pensando, ai meu Deus, eu tenho que lavar a louça. Ai meu Deus, eu tenho que fazer isso ou aquilo. Não, né? Então eu desfruto. E o crochê é assim. Tem gente que faz crochê muito rápido. Eu admiro, mas eu gosto de fazer o crochê devagar, porque aqui a gente está colocando a nossa energia. Quando a gente entrega uma peça, é a nossa energia que vai para a pessoa. E essa energia eu coloco aqui, eu não penso em nada. A minha energia está aqui, olha, quero fazer um ponto lindo, né? E assim como eu trabalho. Então, quem consegue fazer crochê rápido, perfeito. Acho muito legal. Eu gosto de fazer o meu crochê devagar. Mesmo porque o meu trabalho ele é calculado por hora, né? Então, um trabalho bem feito, ele não vai voltar para você. Não vai voltar de jeito nenhum, né? Então, eu faço devagarzinho.
e cobro o valor que é justo, tanto para mim quanto para o cliente, tá? Muito bem, olha só. Fiz aqui então, né? Vamos fingir que eu tenho aqui 70 centímetros de cordão. Aí agora, vamos fazer um bem simples. Ó, terminei aqui. Virei o meu trabalho, né? Tava aqui, terminei assim. Fazer de assim. Terminei assim. Vou virar. Vou virar o meu trabalho. E agora aqui eu vou fazer correntinhas. Então, vou fazer aqui mais ou menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 correntinhas. 8 de um lado, mais 8 aqui. Acho que vai ficar legal. Então, eu vou fazer aqui 16 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. E, gente, tô inventando essa peça agora, né? Sem nenhum preparo, só pra gente ter uma peça aí pra gente poder fazer e bater um papinho, né? Que eu adoro. Já viu que eu gosto de falar, né, gente? Ai, vamos lá. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Fiz aqui 16 correntinhas. Agora, vou fazer assim, ó. Venho aqui e vou entrar nesse primeiro pontinho aqui. Tá? Ó, aqui. É o primeiro pontinho da carreira. Vou entrar nele aqui, vou puxar a laçada, trago e fecho aqui. Aqui eu posso fazer uma correntinha, né? Pra finalizar. Não vou cortar, porque aqui o meu eu vou desmanchar, tá, gente? Aqui é só pra gente ter uma demonstração. E aí depois, se vocês quiserem que eu faça o tutorial completinho, daí eu vou fazer o tutorial para vocês, né? Muito bem. Aí eu faço aqui, pego do outro lado, vou fazer a mesma coisa. Vou fazer 16 correntinhas aqui. E aí, então, deixa eu ver onde é que tá o meu outro celular. Onde que tá? Aqui, aqui, aqui. Então, o que que a gente vai fazer, ó? Tem aqui o celular e aí tem a capinha, né? Tem a capinha. A gente vai colocar essas correntinhas aqui pra dentro, ó, das capinhas. Coloca uma aqui, aí vamos fingir que essa daqui é a do outro lado, né? Aí a gente coloca ela também aqui. Aí. Aí aqui a gente pode colocar um palitinho, pode colocar um aramezinho, só para segurar ela aqui, ó. Aí ela vai puxar aqui, aqui bem fininho, e a gente coloca o celular de volta aqui. E aí então a gente tem um cordão. A gente pode fazer o cordão do tamanho que quiser. Você pode fazer para pendurar no pescoço, para colocar assim transversal, né? Ou também para colocar que nem bolsinha, assim, né? A gente que gosta de carregar o celular assim, né? Muito bem, gente, coloca nos comentários para mim se vocês querem que eu faça um cordão de celular mais trabalhado que esse, tá? Completinho, se vocês quiserem, ou outras peças que vocês queiram que eu traga aqui. E a gente está completando aqui uma hora, né, de live, e eu não quero mais ocupar o tempo de vocês. Quero agradecer muito a presença de vocês. Isso é uma coisa que me faz um bem enorme. Quem tá no Instagram também, gente, muito obrigada. Muito obrigada. Olha, queremos completo, gratidão. Aí tem gente aqui, ó, tem 5 pessoas no Instagram e
22 pessoas aqui no YouTube. Para mim, olha, são 27 pessoas que preenchem uma sala, né? Uma sala de aula. Isso é fantástico para mim. Gratidão. Deixa para mim nos comentários, né? O que vocês querem que eu faça. Eu vou gravar um vídeo para vocês com todo prazer. Eu deixo aqui a minha gratidão gigantesca, tanto aqui no Instagram como no YouTube. Um beijo enorme para vocês, e obrigada por me acompanhar. Ai, Deia, você chegou agora, minha querida. Mas olha, agora eu quero fazer mais lives, né? Quero ver se aos sábados, porque eu também, o Diego e eu, a gente mora longe um do outro, né? E eu gosto muito de ter esse suporte dele, porque qualquer coisa ele soluciona aqui para mim, né? Eu sozinha talvez passe vergonha. Então, aos sábados, provavelmente, né? Ou aos domingos. Coloque aqui nos comentários para mim que dia que vocês preferem, sábado ou domingo, né? Pra gente se encontrar aí mais ou menos, quem sabe uma vez por semana, ou talvez uma vez a cada 15 dias. Vamos combinando, tá bom? E vai ficar gravada a live, vai ficar gravada para quem quiser assistir, tá bom? Vai ficar gravadinho aqui. E que outro recadinho? Só? Maravilha. Então a gente. Ah, sim. Ah, deixa eu mostrar para vocês. Amanhã, olha só o vídeo do tutorial de amanhã. Deixa eu colocar aqui, deixa eu colocar grande. Olha, gente, vocês acham? Olha esse cordão. É o cordão romano, né? Olha que espetáculo. Eu fiz este verdinho. Por isso que eu peguei o fio verde, né? Eu gostei tanto desse também. Ó. E eu fiz também este aqui. Esse eu fiz. Eu até esqueci de colocar, ó. Esqueci de colocar meus brincos, meus anéis, né? Hoje eu vim zerada. Eu estava tão focada na live que até esqueci. Então o vídeo desse colar é o colar Maia. Ele vai subir amanhã, completinho para vocês. Olha, os comentários dizem o seguinte. Não posso ir embora sem antes, né? Boa tarde, muito lindo seus trabalhos. Falo de Paranaguá, no Paraná, perto de Santa Catarina. Olha, que legal, eu também morei em Salvador. Eu faço crochê há mais de 30 anos. Mas peças como você faz é a primeira vez. Estou encantada com tudo que você ensina. Obrigada, Fátima. E vamos juntas aprender muito mais. Eu tô assim, eu tô muito animada, né? Aí diz assim, o completo, por favor, ficou lindo, vou fazer agora. Ai, que maravilha! Mairi, eu falo Mayra e é Mairi, né? Li, vou chamar de Li. Boa tarde, muito lindo seus trabalhos, falo de Paranaguá, Paraná. Completo, por favor, boa Páscoa. Cleide, obrigada para vocês também, beijos, foi muito bom, muito gostoso, que delícia saber. Gratidão, adorei o vídeo. Sou de Ribeirão Pires, São Paulo, adoro. Ai, acho que ainda tem a festa de chocolate aí em Ribeirão Pires, eu amo, né? Bons momentos, gratidão, é isso mesmo, gente. Olha, florzinha, gente, amém. Que Deus abençoe suas mãos, feliz Páscoa às nossas. Feliz Páscoa para vocês. Cleide diz, quero ver, maravilhoso. Que mais? Que lindo cordão, vou fazer. É isso mesmo, gente, se animem, porque é o que a gente tem que fazer. Muito crochê para a gente sempre estar bem com a nossa dopamina, né? Lá em cima. O crochê, ele faz esse milagre com a gente, tá? Então, deixa um beijo a todos, gratidão, uma excelente Páscoa e tenham muitos chocolates, que o coelhinho seja muito bonzinho com cada um de nós.
Agora sim, eu vou me embora. Um beijo gigante para todos. Até. Agora é com